precisa conhecer bem os nossos santos deste mês, para também, né, a gente ter as nossas devoções. Os santos também intercedem por cada um de nós, né? Então, neste mês de junho, você não pode perder tempo também de contar com a intercessão de Santo Antônio de Pádua, né, um grande santo da nossa igreja. A gente vai falar aqui agora sobre eles, porque existe também muitas crendices, né, com relação principalmente a Santo Antônio. E a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre tudo isso agora com o nosso convidado aqui, o professor Denis Duarte, ele é cientista da religião, e a gente vai entender um pouquinho melhor sobre essa devoção. Vem para cá, Denis, seja bem-vindo, Deus abençoe, viu? Uma alegria te receber. Uma alegria toda minha. Vem pra cá. É Denis Duarte, viu, gente? Não é meu irmão, não, mas... Denis Duarte. Eu tenho um irmão que chama Denis Duarte, Olha sabia, só, né? não, e se a gente procurar, você é de Minas Gerais e eu também, se a gente procurar, a gente vai achar parentesco aí disso, não tenha dúvida. Não é verdade? A gente vai acabar se encontrando, né? Nessa raiz aí familiar. É verdade, né? Porque às vezes Duarte, né? De repente é uma família só. E a gente, né, tem a irmã dele também, a Edivânia Duarte, Denis Duarte, eu também tenho o Denis Duarte em casa. Enfim, mas falando aqui de família, vamos falar também dos nossos santos que nós celebramos este mês, né, Denis? Principalmente Santo Antônio, são várias as crendices, né, relacionadas a Santo Antônio. Uma delas, por exemplo, é que Santo Antônio é um santo casamenteiro. De onde surgiu isso? Bom, aí a gente tem que ter muita clareza de que tem alguns fundamentos esta situação. O que a gente precisa é canalizar a coisa do jeito certo, né? Santo Antônio tem essa fama aí de casamenteiro porque ajudava as pessoas que queriam se casar na época dele. Principalmente as pessoas pobres, que às vezes não tinham condições de pagar as taxas para casar, ou às vezes precisava do antigo dote, né? O menino precisava dar o dote para a família da moça, ou a moça precisava, por exemplo, ter o dinheiro para o enxoval, e aí eles não tinham essas condições, e Santo Antônio arrumava seu jeito lá, de arrumar esse dinheiro, ou de inclusive pedir a Deus, né, em oração para que esse dinheiro aparecesse, e assim ele foi ajudando vários jovens a se casarem por conta dessas situações. E aí a fama dele foi se espalhando como santo casamenteiro. Então, quem não tinha dinheiro, né, e precisava casar, ia buscar Santo Antônio para ajudar. Buscava Santo Antônio para ajudar. E Santo Antônio dava um jeitinho. Exatamente. Ele tinha essa predileção pelos pobres, né? A própria história do pãozinho de Santo Antônio tem a ver com o contato dele com os pobres, com a ajuda. Ele se tornou franciscano. Então, ele realmente colaborava. O problema é que hoje a turma tem entendido de uma forma equivocada, né? Existe até simpatias, né? Exatamente. E principalmente quando vai chegando aí, né? Porque dia 12 é dia dos namorados, dia 13 Santo Antônio, e aí começa a simpatia. Tem infinitas simpatias, né? A gente sabe das crendices, né? Tem gente que vira Santo Antônio de cabeça para baixo e diz que enquanto não conseguiu namorado não vai voltar o santo na mesma posição. Tem gente que tira o menino Jesus do colo de Santo Antônio, dizendo que precisa arrumar um namorado. Põe Santo Antônio de castigo, tira o menino Jesus do colo dele, né? Enfim, tem situação de feijão, cozinha, tem tanta coisa, né? E é crime, né? E a turma está incentivando a cometer crime. Porque, ó, chantagem é crime, né? Sequestro é crime. Você tirar o menino Jesus do colo dele é crime. Tortura é crime, botar o santo de cabeça para baixo. A gente está incentivando o crime, né? A gente tem que entender que nada disso funciona, minha gente. Isso aí não funciona, não. A gente precisa entender qual é o papel do santo na nossa vida. Até porque é uma imagem. Você colocar uma imagem de cabeça para baixo é como você colocar uma foto de cabeça para baixo. É a falta de entendimento até da nossa relação quase de veneração ao santo, né? A uma imagem de admiração. Porque você colocar uma imagem de cabeça para baixo, ou você tirar um menino, você só vai estragar a imagem ali. Mas você não vai atingir o santo, né? Fazer chantagem com o santo não adianta. Fico imaginando Santo Antônio morrendo de rir lá no céu, né? O que a gente precisa saber é qual é o papel do santo. Então, tudo bem, quer casar, quer arrumar um bom marido, o rapaz quer arrumar uma boa esposa, ótimo, vá em Santo Antônio. Porque ele já ajudou a muitos a se casarem. Porque é real, está na história dele, né? Exatamente. É um intercessor. Mas vá da maneira correta. Então, vá a ele pedindo a ele a intercessão. O que é um intercessor? É que se coloca entre duas coisas. Então, o intercessor se coloca entre a pessoa que pede e Deus. Então, ele vai te ajudar a pedir. Então, faça as orações, peça a intercessão do santo. Inclusive, fazer a oração certa também. Porque, assim como tem muitas simpatias e valor, tem muita oração maluca por aí.
Basta uma pesquisa, fazer uma pesquisa rápida aí, essas orações ligadas a essas simpatias, que não tem nada de católico, tá? Então tem que tomar cuidado até com as orações que fazemos, que são algumas orações chantagistas, né? Ah, eu só vou fazer isso se eu ganhar aquilo, né? Assim como também, eu achei um barato, eu coloquei mais Santo Antônio no congelador. Nossa. Só vou tirar ele de lá quando eu arrumar um namorado. Eu falei, minha filha, você vai virar uma pedra lá se você não der um jeito. Porque tem um outro problema também, vamos ser sinceros aqui. Às vezes a gente joga para o santo ou para Deus uma responsabilidade que é nossa. É verdade. O santo faz a parte dele porque ele quer nos ajudar. Ele intercede por nós, né? Nesse caso do casamento, ele vai interceder por você se você pedir a ele um bom esposo, uma boa esposa, um bom namorado, uma boa namorada. Mas se a pessoa também não fizer a parte dela, não sair de casa, não se arrumar, não ir em bons lugares para conhecer boas pessoas, o santo não vai fazer a parte dela. Uma vez isso, uma menina chegou para mim, falou assim, uns 10 anos atrás, nós temos que namorar. Opa! Eu nem conhecia a menina direito, falei, uai, Como assim, né? Como assim? Onde está escrito Aí ela isso, abriu né? a Bíblia, pegou uma passagem, deve ser aquelas passagens bonitas, tipo o Cântico dos Cânticos, aquele trem meio romântico, né? Abriu e falou, está escrito aqui, ó, Deus mandou a gente namorar em oração e me mostrou. Meu Deus! Aí eu pensei bem, falei assim, então metade do problema está resolvido. Porque você já falou com você, agora vamos esperar ele falar para mim. Ah, não, mas você tem que obedecer a Deus. Eu falei, não, eu obedeço, mas Deus não é menino de recado, não. Eu estou com ciúme agora, tem que falar comigo também. Eu disse, tem mais de 10 anos, Deus nunca me falou nada, ela está esperando lá até hoje, né? Ou seja, né, não dá para falar por uma parte só, né? Não, é jogar a Se a coisa é de responsabilidade. Deus. Jogar a responsabilidade em Deus, porque a parte da responsabilidade é nossa, né? É verdade. Nós somos livres. Então, nós temos que pedir, sim, a Deus uma boa pessoa na nossa vida. Agora, se aproximando do Dia dos Namorados, festa de Santo Antônio. Peça a Deus uma boa pessoa, se você está solteiro, está solteira. Peça a Santo Antônio esta ajuda. Mas faça a sua parte e deixe com que o santo faça a verdadeira parte dele. É verdade. Até que tem gente que diz, né, que fala assim, não, mas tem que pedir para Santo... Não é para Santo Antônio, né? Apesar que Santo Antônio tem essa história que, de repente, você não conhecia. Então, Santo Antônio é o santo casamenteiro, justamente pela história dele, que ele pagava os dotes, né, para que os casais, para que o homem, né, que não tinha dinheiro para pagar o dote da moça, ele ia lá, ajudava para fazer o casamento. Então, existe uma história de verdade. Mas tem gente até que diz assim, não, mas você não tem que pedir para Santo Antônio, tem que pedir para São José, porque quem casou foi São José, não foi Santo Antônio. O que importa é pedir, gente, é pedir a intercessão, rezar, né? E confiar também, né? Porque às vezes a gente pede, mas também não confia, então não adianta nada também, né? Aí o santo também não vai ajudar, né? Porque você pede e precisa confiar. Agora, tem história também, o Denis, que dizem que se você sumiu alguma coisa, é só pedir para Santo Antônio que aparece. O que é isso? Como é que é? Aí tem uma misturazinha um pouco maior, né? A crendice de que ele vai achar objetos perdidos. Existe Aí também. existem várias histórias para tentar explicar isso para nós. Uma que ele perdeu o breviário dele numa região meio desértica e ficou alguns dias lá até encontrar. Né? Então pode ser que isso tenha acontecido, essa parte da história dele. Outra, porque alguns atribuem o seguinte, se ele acha, porque está difícil demais achar marido bom e esposa boa. Se ele acha até marido bom e esposa boa, ele acha qualquer coisa. Né? E conta-se também outras histórias a respeito disso. E existe também um pouco do sincretismo que é da cultura brasileira, né? Por exemplo, de mistura aí com ritos afro-brasileiros. Em alguns casos, por exemplo, como no candomblé, se tem uma identificação de Santo Antônio com algum dos orixás, e aí outras entidades que segundo quem pratica o rito afro-brasileiro, é para se encontrar coisas perdidas, então acaba havendo esta comparação, o que não tem nada a ver, claro, com a teologia católica, isso não coaduna com a fé que a gente acredita, né, com o que a gente acredita. Mas então são estas possíveis explicações aí para que tenha essa identificação do santo como que descobre algo. Uma em especial é porque eu venho da roça disso, lá em Minas Gerais, as festas juninas são famosas também, né? É verdade. Sempre na roça. E na roça se tem uma devoção muito grande, muito bonita a Santo Antônio, inclusive em se achar as coisas perdidas. O que eu aprendi, criança? Por que a gente pedia a Santo Antônio para achar as coisas? Porque se lá na roça a gente perde alguma coisa, geralmente está ligado ao nosso trabalho. Você perde uma enxada, você perde uma foice. Qual é o risco de você perder um dia inteiro de trabalho, né? É verdade. Então, a pessoa, depois de já ter feito toda a parte dela, tudo que é possível para encontrar aquele objeto, ela não encontra. E aí, então, recorre a ela
a única coisa que sobra a ela é pedir a ajuda do sobrenatural e a ajuda do santo. Então, isso eu aprendi lá na roça, né, lá em Minas. Se a gente perder alguma coisa, a gente já fez tudo para encontrar e aquilo é necessário, por exemplo, no meu trabalho, agora eu vou pedir a ajuda do santo, né? Que é a ele minha me ilumine, fé, né? que me ajude a encontrar, porque eu preciso daquilo para fazer o bem. E a história dos pãezinhos, né? Que em todo dia 13, né, dão até mesmo nas igrejas os pãezinhos abençoados, né? E como eu também, minha família é da roça, enfim, minha avó sempre dizia, achava tão lindo, porque eu vejo que isso é fé, né? E se você crer, verás a glória de Deus. Está escrito aí na Sagrada Escritura, né? Daí ela colocava o pãozinho lá e dizia, olha, vou colocar dentro aqui da latinha do arroz, porque nunca mais não vai faltar arroz, né? Então, eu acho que é isso, a fé, né, que move tudo isso. Mas existem esses pãezinhos também, né, Denis, que a gente são recebe. nas paróquias, sobretudo as dedicadas a Santo Antônio. E eu acho lindo. Eu também. Essa história Lindo. do pãozinho é muito bonita, porque tem a ver com um milagre realizado por Deus por intermédio de Santo Antônio. Santo Antônio é conhecido o santo dos milagres, né? Grandes milagres Deus realizou pela intercessão de Santo Antônio. E ele, como eu disse, ele tinha esse amor pelos pobres, né? Ajudando, por exemplo, os casais pobres que queriam se casar e tal. E um belo dia, ele pegou todos os pães que tinham lá no mosteiro onde ele vivia e distribuiu para todos os pobres. Quando o cozinheiro foi preparar a refeição, e o pão era parte importante da refeição dos frades que lá viviam, não tinha pão. Ai, meu Deus. Agora lascou. Ele foi atrás de Santo Antônio. O senhor Antônio, não tem pão, como é que eu faço? E agora? Volta lá, dá mais uma conferida no lugar dos pães. Mas não tem nada, eu já olhei. Dá mais uma conferidinha. Quando chegou lá, tinha pão em abundância, que deu para alimentar todos, ainda sobrou para dar mais para mais pobres que pediam auxílio lá nesse lugar. Então, isto tem a ver com esse milagre realizado por Santo Antônio. E eu acho bonito, de fato, que nas nossas famílias tem esta tradição de receber este pão abençoado nas igrejas, né, sobretudo no dia de Santo Antônio, e colocar dentro dos potes de mantimento. Você está certíssima disso quando você fala que isso tem a ver com a nossa fé. Porque, no meu entendimento, que alguns, infelizmente, levam para o lado da simpatia, para o lado de uma crença um pouco equivocada. O que a gente precisa, colocando esse pão lá, o que a gente precisa desejar? Primeiro, é a nossa fé na providência divina. Que ela acontece todos os dias. Que ela acontece todos os dias. Colocar aquele pão é dizer... eu creio na providência. Eu creio que aqui não faltará alimento porque Deus não permite Está comigo. isso. Porque eu busco, em primeiro lugar, o reino de Deus e todo mais me é dado em acréscimo. Ao mesmo tempo, é o desejo de imitação do santo que distribuía os pães. Então, eu também vou colaborar com aquele que não tem alimento. Eu também, colocando este pão dentro da minha vasilha, lá dentro do meu mantimento, eu vou dizer, eu também posso repartir com quem não tem, porque eu imito Santo Antônio. É verdade. Agora, Denis, nós celebramos nesse mês de junho, né, São João Batista, São Pedro e Santo Antônio. Fala um pouquinho, resumidamente, né, desses três santos para a gente, para que nós não ficamos só nas festas, né, porque esse mês é cheio de festa nas comunidades, enfim, mas que também nas festas nós possamos lembrar desses três grandes santos, né, que faz parte aí da nossa Santa Igreja e que são os nossos intercessores. São Pedro, como você disse na abertura do programa, primeiro Papa, homem simples, né? Pescador, homem do povo, trabalhador, líder, né? E que representa aí para nós o conjunto dos apóstolos, o grupo dos apóstolos, ele é o líder deles, mas sobretudo nunca esquecer que ele era um homem simples e que mesmo na sua simplicidade, com as suas limitações, fez o que fez em prol do reino de Deus. Já São João Batista, eu tenho a predileção por São João Batista, porque ele me ensina como é que eu tenho que viver. São João Batista, o Evangelho me ensina que ele comia gafanhoto, mel silvestre, vivia no deserto e andava com roupas que eram pelos de animais. Claro que eu não vou ter que fazer igual eles, não vou ter que ficar comendo aí gafanhoto, não vai dar certo, né? Mas esta representação... porque vai ser um pouquinho difícil de achar, né? Exatamente. Aqui na região eles gostam, né, do içá. É meio parecida, né? É gostoso. Para quem gosta com a farofinha, é gostoso. Mas não significa isso. Significa o seguinte, que o que eu como, o que eu visto e onde eu moro tem que estar de acordo com a mensagem que eu anuncio. Porque ele anunciava a vinda do Cristo. Então eu tenho que viver uma vida coerente com a mensagem que eu prego e que eu acredito. E o nosso queridíssimo Santo Antônio era doutor em Bíblia.
eu gosto de estudar a Bíblia, você sabe bem disso, é minha área de estudo acadêmico. Ele era doutor em Bíblia, ele era chamado por São Francisco de Assis de meu bispo. Olha. E chamado pela igreja, agora também de doutor da igreja. Então, ele era um homem extremamente estudioso, que dava aí sentido, dava razão para a fé que ele professava e, sobretudo, conhecidíssimo como um grande pregador, que tem um milagre famoso de que, quando não quiseram ouvi-lo pregar numa determinada cidade, ele foi pregar para os peixes. E todos os peixes colocavam a cabeça para fora para ouvir a sua pregação, e assim os hereges daquela cidade passaram a acreditar na palavra de Santo Antônio. Olha só, né? Testemunhando com a vida, né? Ô, Denis, olha, eu ficaria o resto do programa aqui falando sobre esse assunto. Primeiro, porque eu também sou muito, né? Eu sou muito devota de Santo Antônio, de São Pedro, né? Eu conto muito com as intercessões do santo, que é para isso que eles existem, né? Então, olha, pode pedir a intercessão e continuar pedindo a intercessão aí para você, né? Que está esperando alguém na sua vida, peça mesmo. A gente já viu aí que tem fundamento, né? E a intercessão do santo também. Mas a gente tem mais outras coisas aqui no programa, a gente vai voltar a falar sobre os santos, que eu acho muito importante essa relação que a gente precisa ter com eles no nosso dia a dia, viu? Muito obrigada pela sua presença, Deus te abençoe. Eu que agradeço, foi um prazer. Ai, foi ótimo.